cujo objetivo é apresentar o anteprojeto de atualização e modernização da Lei Estadual 5.405/92, que trata da política estadual do meio ambiente, conforme dispôs a Resolução Administrativa número 192/2021, publicada no Diário deste Poder em 8 de fevereiro de 2021. Convidamos para compor inicialmente a mesa o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o senhor deputado Rodrigo Lago. Aqui representando também os outros deputados presentes. Senhor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, promotor de Justiça do Meio Ambiente e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Estado do Maranhão. Senhor Salvio Dino de Castro e Costa Júnior, advogado, professor universitário e coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. Senhor Pedro Carvalho Chagas, secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Senhora Carla Lima, secretária municipal do Meio Ambiente de São Luís. Senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado. Registro as honrosas presenças aqui dos deputados Leandro Belo, cadê o Leandro? Leandro Belo, senhora deputada Solange Almeida, senhor deputado Fernando Braide, senhor deputado Carlos Lula e o nosso querido deputado Zé Inácio. Se, caso tenha mais algum deputado aqui, por favor, se apresente ao nosso cerimonial. Estamos aguardando a presidenta também da Assembleia, a deputada Iracema Vala, que estava em audiência até há pouco, né, e deve estar chegando para compor juntamente conosco a mesa. Quero aqui agradecer do fundo do coração a presença de todos e todas, todos os assessores, a imprensa aqui presente, né, os consultores aqui da Assembleia, os funcionários, e os convidados, alguns convidados nossos que estão aqui, inclusive eu queria citar com muita alegria e honra a presença do Dr. Josemar Lima, grande estudioso, né, do Maranhão, com profundo conhecedor do Maranhão, e que tem nos ajudado muito. E Josemar é um apaixonado pelo tema ambiental, pela preservação ambiental. Josemar, seja bem-vindo, tá certo? E vamos caminhar. Nós estamos com um pouco de atraso. Inicialmente, vamos iniciar com a apresentação do Dr. Luiz Fernando Barreto. Depois da apresentação, a gente abre para a mesa, né, e abre também o espaço para a discussão. Tá bom? Então, doutor Luiz Fernando, seja bem-vindo, né, e sinta-se à vontade. Obrigado, presidente. Eu vou pedir licença para a mesa. Eu acho melhor ficar dali. Queria pedir licença para vocês para que eu possa falar dali. Tá? Com licença. Obrigado. É baixinho, ainda fala sentado, aí ninguém vê, né? Sabe como é? Bom, senhores, muito boa tarde. É uma satisfação estar aqui hoje com todos vocês. Eu vou, primeiramente, agradecer ao deputado Júlio por ter convocado essa reunião. Queria fazer uma saudação especial aos membros da comissão, já dizendo que esse não é um trabalho elaborado por Luiz Fernando Barreto Júnior. Esse é um trabalho construído a várias mãos, e aqui estão presentes a professora Isabela Pierce, a professora Luane, a professora Lorena, só professoras 3, né? Onde se igualou muito bem o gênero, porque tem mulheres e homens na mesma proporção. Aproveitar nesse ensejo para saudar a presidente da Comissão de Meio Ambiente pela sua eleição da Comissão de Meio Ambiente da OAB, doutora Maiara Abrantes Fontinelli, está aqui conosco. E citar os outros membros da comissão que estão aqui presentes. O relator, doutor Salvio Dino, né, afinal de contas, o presidente só faz carregar o piano, ele é que é o relator,
constrói toda a matéria. Doutor Rodrigo Maia Rocha, doutor Antônio Carlos Coelho Júnior, da nossa comissão, que foi constituída por ato do deputado Otelino Neto, quando presidente desta casa, surgiu uma proposta que eu resolvi apresentar para os senhores de maneira muito objetiva, né? Eu quero, antes de mais nada, saudar, em especial, os deputados que estão aqui presentes, porque esse trabalho foi feito para vocês, é feito para a sociedade, foi feito para os representantes da sociedade, ou seja, essa é uma contribuição que um grupo de pessoas decidiu formar a partir de uma provocação do presidente da Assembleia, que foi secretário de Meio Ambiente, que tem um histórico de dedicação com a matéria. Bom, eu vou ser objetivo, gente, eu não quis fazer nenhum tipo de PowerPoint, porque até está um pouco chato o PowerPoint, né, deputado Zé Inácio? Ninguém aguenta mais PowerPoint. É um negócio chato demais. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? Primeiro, vou rapidamente historiar como foi o trabalho, e, em seguida, mostrar o relatório que foi entregue e o que há de principal nele. Esse trabalho surgiu da seguinte constatação: a legislação estadual... Doutor Luiz Fernandes, Sim, pois não. quebrando um pouquinho o protocolo, e me por peço favor. desculpa, para Não, nem chamar para a precisa. mesa a nossa presidente da Assembleia do Estado do Maranhão, Iracema Vale, quero uma salva de palmas para ela. Não, outra cadeira aqui. Também saudar e agradecer muito a presença do nosso querido deputado Roberto Costa, também que abrilhanta esse espaço aqui juntamente com todos os deputados. Cadê? Muitas. Tudo bem, então vai. Bom, aproveitando agora para a presidência devolver o trabalho para a presidente da Assembleia, que aqui se encontra, doutora Iracema. Nossa presidente, fazer ligeira saudação. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero me desculpar pelo atraso. Tá? A gente estava recebendo outras pessoas ali no gabinete da presidência, resolvendo outros assuntos, mas conseguimos chegar, né? Eu agradeço a acolhida, quero também acolher a todos muito bem, sintam-se na comissão de meio ambiente. E nós vamos passar aí a escutar o sonho, né, do Estado, um trabalho de muitos anos que se vem fazendo. E hoje, se Deus quiser, a gente vai conhecer e vai avaliar para que o Estado do Maranhão tenha, né, o seu código, né, de meio ambiente. Então, essa é a minha fala e eu também estou aqui para ouvir atentamente, conhecer e aprender mais. Obrigada. Muito obrigado, presidenta. Quer dizer que a presidenta ela sempre é muito entusiasta de todos os projetos inovadores, de todas as ações que levam ao desenvolvimento. Ela é uma grata surpresa na política do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Luiz Fernando, com o senhor. Muito obrigado, deputado Júlio. Mais uma vez, saudar a presidente Iracema Vale. E, como está dizendo para vocês, como é que foi construído esse trabalho? Primeiro, por que ele foi construído? A primeira pergunta é essa: por que o presidente da Assembleia, então deputado Otelino Neto, então presidente da Assembleia, propôs que se fizesse uma revisão? A legislação estadual do Maranhão ela começa nos anos 70, com a legislação que cria a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais e que teve uns 10 nomes, vamos dizer assim, ao longo da sua história. Na sequência, você tem, nos anos 80, a lei que protege a Palmeira de Babaçu, de autoria do deputado Sálvio Dino, não este deputado aqui, que não é deputado ainda, nem é candidato, mas o deputado pai. E, na sequência, você tinha uma legislação... Você praticamente não tinha. Em 1992, quando é instituído o Código Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, você praticamente não tinha nenhuma legislação ambiental. O que você tinha é uma legislação esparsa, e, como eu estou falando, basicamente essa. Uma que instituía a secretaria, com algumas normas de licenciamento, uma de proteção florestal unicamente relacionada ao Babaçu, e a Constituição do Estado do Maranhão, de 1989, com algumas disposições de matéria constitucional, em boa parte repetindo a Constituição de 88, em outra pontuando elementos próprios do Estado do Maranhão, vocês indicando algumas áreas, alguns biomas muito especiais, como Baixada Maranhense, por exemplo, que é um sítio Ramsar. A partir dali, em 1992, a Secretaria de Meio Ambiente contrata uma equipe
que foi chefiada pelo então advogado Toshio Mukai, que elaborou o projeto do Código Estadual do Meio Ambiente, que foi levado para a Assembleia, aprovado e sancionado em 1992. Após essa sanção, o que aconteceu na legislação do Estado do Maranhão foi o que aconteceu na legislação brasileira. Por quê? A legislação brasileira de meio ambiente, propriamente dito, ela começa em 1981, com a Lei 6.938. Você tinha alguma legislação ambiental anteriormente? Tem. Você tem a Lei 6.902, que cria as unidades de conservação do tipo área de proteção ambiental e estações ecológicas. Antes dela, você vai ter a Lei de Proteção à Fauna, que é a Lei 5.197/67, que nasceu como Código de Caça, na época, na década de 60, e que, a partir da Constituição de 88, passa a se chamar Lei de Proteção à Fauna. Você tinha Código de Pesca e o próprio Código Florestal de 1965, que era a segunda versão do primeiro Código Florestal brasileiro, de 1934. O Código Florestal de 34, ele previa 4 modalidades de floresta e ele tinha um incentivo direto à silvicultura. Foi assim que a legislação florestal ambiental brasileira, que não é exatamente nos anos 30, nos anos 60 até os anos 70, propriamente uma legislação ambiental, porque ela não tinha como pressuposto, como paradigma, a proteção dos biomas, deputado Roberto Costa. Ela tinha uma explicação de como explorar os biomas, de como explorar os recursos naturais, e não considerá-los como um bem de todos. Ou seja, essa noção de meio ambiente como algo de interesse coletivo, ela só vai ser introduzida no Brasil a partir da Lei 6.938 de 81. E, a partir da Constituição, você passa a ter uma mutação constitucional que confere a essa legislação uma outra roupagem, uma outra leitura. Esse processo, então, vai se tornar mais robusto depois da Constituição de 88, quando você vai ter a Lei de Unidades de Conservação, a Lei 9985/2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, você vai ter a Lei dos Crimes Ambientais em 98, você vai ter uma série de outras legislações e resoluções do CONAMA, você vai ter as profundas alterações que o Código Florestal tem em 1989, quando ele muda o conceito de área de preservação permanente, aumenta o tamanho das áreas de preservação permanente. Ou seja, esse processo evolutivo, ele não é só do Estado do Maranhão, é de todo, ele é nacional. Se a gente olhar para hoje, a legislação federal brasileira ambiental, ela é algo muito maior do que a Lei 6.938, de 81. Porque você já tem lei da transparência ambiental, lei das mudanças climáticas, você já começa a ter um conceito, lei das florestas públicas, e é toda uma construção jurisprudencial e doutrinária que faz o direito ambiental brasileiro ser uma referência para o resto da América Latina. Eu falo isso porque hoje eu presido a rede latino-americana de Ministério Público Ambiental. Então, do México até o Chile, a gente tem o contato direto com esses fiscales ambientales, como a gente chama, que são os equivalentes aos promotores ambientais do Brasil. O que acontece? No Maranhão, o processo você tem o Código Estadual de Meio Ambiente, você tem a lei que fala sobre poluição sonora, 5.175, se eu não me engano, e começa a ter uma legislação ou outra. Tem uma lei estadual de unidade de conservação, outra que que trata da compensação ambiental, e assim várias outras leis esparsas. Pois bem, essa legislação foi surgindo com um código que é, na verdade, concebido no momento anterior. Então, qual foi a proposta do presidente, então? Faça um estudo sobre a revisão da legislação. O que a comissão compreendeu a partir das suas primeiras reuniões? Que revisar toda a legislação nós não conseguiríamos. Seria um processo muito difícil. Então, o que a gente concebeu? Que, primeiro, mudar de código. Porque aí, quando você fala código, o pressuposto é de que aquilo abarca todas as situações jurídicas tratadas. Não é possível, pela grande diversidade que o direito ambiental apresenta hoje. Para fazer um exemplo, eu falava agora com o deputado Rodrigo Lago, que na França não se chama Ministério do Meio Ambiente, se fala Ministério da Transição Ecológica. Por quê? Porque a concepção é diferente, ou seja, não é preservação ambiental como o nome, como o rótulo, mas de uma transição, ou seja, um modelo de sociedade, um modelo de produção, um modelo de gestão pública que vai se transformando a partir de necessidades sociais, econômicas e ambientais. E as mudanças climáticas também aí para provar qualquer discussão que a gente possa ser reputado como imaginativo, que a gente está imaginando algum problema, as mudanças climáticas aí nos provam muito bem. Pois bem, nesse conceito foi que a comissão começou a trabalhar em quê?
em deixar de ter um código para ter aquilo que fosse mais orientador, uma legislação que pudesse ser orientadora das outras legislações. Então, por exemplo, ela trouxe uns conceitos mais modernos de leitura da legislação ambiental, ela traz conceitos, ela traz os princípios, ou seja, ela começa o Código Estadual do Meio Ambiente, ele não tem quais são os conceitos que você tem para essa legislação ambiental, ele não tem quais são os principais princípios, não todos, mas os princípios que devem ser observados. Ele contém um modelo de poder de polícia administrativa antigo, não mais dotado de instrumentos mais modernos, de resolução consensual, por exemplo, dos conflitos ambientais, seja na esfera civil como na esfera administrativa. E, então, a comissão produziu um trabalho de várias mãos, que, basicamente, senhores, ele contém, eu vou tentar passá-lo aqui, eu acho que ampliar um pouco. Será que é possível ampliar a imagem? Esse aqui é o relatório elaborado pelo Dr. Sálvio Dino, por nós todos, na verdade, ele que fez. A comissão dele era que nem quem era do rádio antigamente aqui no Maranhão, vai se lembrar, tinha um locutor de rádio que ele dizia assim, equipe de produção, mas eu comigo mesmo. Então, era mais ou menos o Sálvio Dino. Então, por exemplo, foram realizadas 5 escutas públicas com ampla participação. Então, não foi um trabalho que a comissão ficou sentada, discutindo juridicamente o que achava, não, abriu, ouviu opiniões, recebeu opiniões. Ela, além das escutas, isso aqui é o processo. Quando esse relatório foi entregue, ele está aqui na casa, e ele mostra como o processo foi feito. Ou seja, houve uma reordenação dos capítulos do que era o código. Ele deixa de ser código para ser, ele passa a ter disposições transitórias. Os pontos principais já estão bem aqui. A ampliação dos princípios de direito ambiental aplicáveis ao ordenamento jurídico do Estado do Maranhão. Como nós tínhamos um código muito fechado, nós não tínhamos nenhum ordenamento que dissesse quais são os princípios. Pelo menos não seriam todos, porque o próprio sistema constitucional brasileiro não é um sistema em que os princípios estejam fechados. Ao contrário, o artigo 5º da Constituição deixa claro que ali estão garantias individuais e todas as demais que as convenções internacionais conferirem também se aplicam. E nós colocamos ali a ampliação dos princípios de direito ambiental. Então, hoje, você tem princípios de transparência, princípios de participação popular, princípio de respeito à sociodiversidade. O trabalho foi feito considerando o meio ambiente como uma visão mais holística, uma visão mais integrada. Hoje, no direito brasileiro e no direito internacional, você não tem mais aquela separação urbano e ambiental, como se fossem matérias absolutamente dissociadas, pelo contrário. A concepção é de que todos os temas urbanos têm um viés ambiental. Na verdade, quando você fala em fazer ordenação do território, quando você fala em fazer proteção ambiental, não deixa de ser uma forma de ordenar o território. Quando eu digo que isso aqui é uma área de preservação permanente, isto aqui não é, eu não estou fazendo diferente do que um plano diretor faz quando diz que isso aqui é uma área residencial, essa aqui é uma industrial. Ele apenas vai mudando a escala e a perspectiva, mas, no final, o que o direito ambiental e o direito urbanístico fazem é ordenar o território e dizer quais são as vocações, o que é adequado ser feito e o que é inadequado. Fazendo um parâmetro, a gente sempre diz que, se todas as áreas de preservação permanente, em vez de serem chamadas de áreas de preservação permanente, elas fossem chamadas de áreas de perigo permanente, ninguém ia botar sua casa na margem do rio, porque saberia que isso aqui é uma área de risco permanente. Então, esse conceito é que você vai integrando. Então, a comissão trabalhou assim também. Definição de procedimento próprio para o licenciamento no Estado do Maranhão, isso não existia, não era claro como era o processo de licenciamento. Ele passa a ter ampla defesa, ele passa a ter um prazo mais célere, ele passa a ter sanções se o prazo não for cumprido, ele passa a ter mecanismos que façam, por exemplo, com que o empreendedor não protocole uma licença ambiental e fique esperando o dia em que devo, não nego, quando puder, sua licença sai. Não. Foi um trabalho, inclusive, o Coelho Júnior ajudou muito isso com a experiência que ele foi da assessoria jurídica da SEMA, para dizer, olha, como é que se faz para que o processo não seja tão tempo parado. As obrigações de elaboração de planos e ações de educação ambiental, foi um trabalho muito feito pelo Sálvio.
definição de uma política de estímulos legais, esse é um trabalho feito muito carinho pela professora Isabela Pierce, ou seja, o reconhecimento de que muitas questões ambientais têm a sua solução a partir de perspectivas econômicas, ou seja, a gente sai um pouco do modelo comando e controle e começa a trazer uma lei de política de gestão ambiental, na qual, um exemplo claro nós temos agora recente, em 2020 foi aprovada nessa casa a lei de política estadual de logística reversa, recentemente regulamentada pelo governador Brandão, e já muito comemorada fora, e que é uma legislação, tanto a lei de política estadual de logística reversa, quanto o decreto que regulamenta a logística reversa, que as pessoas perguntam, mas não tem sanções nessas leis, porque elas não são focadas a sancionar, elas são vocacionadas a estimular mecanismos econômicos que levam à preservação ambiental. Então, os mecanismos legais é algo que foi incluído nesse licenciamento, nessa legislação. Possibilidade de criação de incentivos fiscais para microgeração de energia, ou seja, a legislação, na verdade, começa a ganhar... Espera aí, gente, que aqui é meio difícil de controlar, mas vamos lá. Criação de um sistema estadual de informações ambientais em parcerias com universidades, academias, ou seja, um mecanismo de transparência e inclusão do tema das mudanças climáticas no campo da preocupação legislativa. E a melhor definição do processo administrativo do exercício do poder de polícia ambiental. Então, esse é, em termos gerais, o conteúdo que os senhores vão encontrar. Não teria nem condição de passar aqui. Aqui são as fotos das reuniões, porque foi no meio da pandemia, então a reunião era tudo virtual. É bom que agora está aqui a reunião, em 2021. Deixa eu ver se passa aqui de novo. Aqui as escutas, as chamadas, todo esse material está aqui. E aqui começa o texto propriamente dito. Então, por exemplo, agora você tem na legislação, deixa eu voltar bem aqui dos princípios. O primeiro ponto, deixa de ser um Código Estadual do Meio Ambiente para ser Lei de Política Estadual do Meio Ambiente, ou seja, passa a ser algo que não é fechado, que não é voltado apenas para o exercício do Estado sobre a propriedade privada, para ser uma política estadual. E uma política estadual do meio ambiente envolve a participação do setor privado e do terceiro setor. E nos pontos, na interpretação e aplicação desta lei e de outras normas legais complementares, é aquilo que nós falamos. A ideia foi construir uma legislação que servisse para interpretar as outras legislações estaduais. Então, quando ele diz, na interpretação e aplicação desta lei e outras normas legais complementares, então, aí, decretos, portarias, tudo mais, e das normas regulamentares respectivas, as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e os agentes públicos observarão especialmente os seguintes princípios, sem prejuízo do reconhecimento por leis federais tratadas. E aí vem, direito ao meio ambiente ecologicamente como direito humano fundamental, proibição de proteção ineficiente ou deficiente. Esses primeiros princípios estão todos vinculados à ideia de direitos humanos, ou seja, há uma lógica também de que cada princípio aqui não é uma sequência de diferentes ramos. Então, quando a gente fala ali, direito ao meio ambiente humano fundamental, na sequência dele, o princípio da proibição de proteção ineficiente ou deficiente, que é próprio da tutela de direitos humanos. Proibição de retrocesso, próprio da tutela de direitos humanos. Prevalência da lei estadual ou municipal mais protetiva ao meio ambiente. Isso é um princípio que está lá na 6938, que diz o quê? A norma federal tem um padrão mínimo, um piso de proteção. Esse piso, esse padrão de proteção pode ser elevado pelas peculiaridades do Estado ou do município. Então, qual lei que prevalece? A lei estadual ou a municipal, sempre que ela for melhor para a preservação ambiental. Transparência plena das informações ambientais, supremacia do interesse social sobre o interesse privado. Os outros princípios já são relacionados ao quê? À perspectiva do exercício do Estado sobre a sociedade. Direito de acesso irrestrito da sociedade à informação ambiental, controle social, razoabilidade, proporcionalidade, desenvolvimento sustentável, ou seja, na legislação estadual do Maranhão, desenvolvimento sustentável é princípio a ser observado. Respeito e garantia das comunidades tradicionais.
seus costumes, modos de vida e a sua relação com o meio ambiente, porque muitas vezes o padrão que se vai impor para um pescador, para uma comunidade quilombola, para uma comunidade indígena, é um padrão que conflita diretamente com o modo de viver dessas pessoas, e aqui elas passam a estar preservadas. Prevenção, precaução. E todos os outros princípios mais conhecidos. E um deles também importante, princípio da melhor tecnologia disponível e incentivos à sua doação. O princípio da melhor tecnologia disponível, MTD, é algo que existe desde a Convenção de Estocolmo, e que foi, aos poucos, introduzido no direito brasileiro, no direito internacional, mas a grande questão é, às vezes, a melhor tecnologia disponível é cara. É difícil para o empreendimento. E aí, o que se trabalhou muito bem? Né? Eu lembro que a professora Isabela trabalhava muito com isso. Ou seja, tem que haver um incentivo legal para que ele possa ter essa melhor tecnologia disponível. Um exemplo que nós estamos vivendo agora foi a questão da energia solar, vamos dizer assim, fotovoltaica. Sem um incentivo para todo mundo comprar, fica difícil todo mundo. As pessoas querem botar sua autogeração de energia, mas se não tiver um incentivo fiscal, econômico, é um pouco difícil ela fazer isso. Pois bem, senhores, para não alongar, em resumo é isso, esse trabalho foi feito aqui, tem os objetivos da lei, ela passa a ter definições, é outra coisa interessante, aqui você passa a ter área protegida, o que é a área de preservação permanente. Muitas vezes a doutora Carla, na hora de interpretar com a sua equipe, sim, o que é uma área de preservação permanente, isso aqui é uma área de preservação, passa a conter um conceito legal que lhe dá um parâmetro para interpretar isso. Conceito de áreas protegidas, inclusive, que é um tema que me é muito caro, é o mesmo conceito das convenções internacionais. E aí, conhecendo o que é conservação e gestão, o que é impacto ambiental, o que é degradação, o que é poluição, ou seja, todos esses temas, o que é um ecótono, e, nessa sequência, o que é o poluidor, o que é um lençol freático, manejo ecológico, ou seja, todos esses conceitos que hoje não existem no Código Estadual, eles passam a existir, e, com isso, você passa a ter um mecanismo de interpretação da legislação ambiental do Estado do Maranhão, que tem parâmetros. Bom, senhores, em resumo, esse é o trabalho que nós fizemos. Eu digo nós porque, lógico, que eu não faria isso sozinho, ninguém faz nada sozinho, e pude contar com pessoas extremamente competentes, extremamente talentosas. Repito aqui, Lorena, Isabela, Luane, 3 professoras, ensinaram para mim, Antônio Carlos, Sálvio e Rodrigo muita coisa, né? Ajudaram a equilibrar bem. Fizemos com muita dedicação, com muito gosto, doutor Rodrigo Lago. Foi uma incumbência que o deputado Adelino Neto nos passou, e ficamos muito satisfeitos em poder conseguir cumpri-la. Esqueci que você estava na comissão também, desculpa. Aquele tão discreto na comissão, ele quase não fala. O Carlos Vitor, quase eu esqueci, Carlos Vitor também participou muito, né? Desculpa, Carlos Vitor, tinha esquecido. Mas também participou muito do trabalho. Aquele é discreto, ele fica mais calado, mas contribui muito. Então, gente, esse é o que nós colocamos para os senhores. A partir de agora, esse é um trabalho que pertence à Assembleia, deputado Carlos Lula. Cabe aos senhores agora avaliá-lo, transformá-lo em anteprojeto e seguir, lógico. Começa agora sim, a critério dos senhores, deputado Fernando Braide, o Belo, neto da minha amiga, gente, olha só. Leandro Belo. Só a idade, entregou a idade, né? Pensou, resultado. E a deputada Solange Almeida. E deputada Iracema Vale, uma satisfação rever a senhora. Esse trabalho pertence aos senhores. O que nós viemos aqui foi entregá-los, nós entregamos oficialmente para o deputado Adelino Neto, e agora estamos mais uma vez entregando aos senhores, nos colocando à disposição ainda, todos nós da comissão, a qualquer momento, qualquer tema, estão todos disponíveis, e dizer que foi uma grande satisfação poder fazer esse trabalho, deputado Zé Inácio. Espero que a gente tenha contribuído, e esse trabalho, volto a dizer, pertence ao povo do Maranhão, pertence aos senhores que os representam. Aqui eu encerro e deixo todos amputados. Muito obrigado, deputado Júlio. Eu quero aproveitar para saudar também outros membros da comissão, o senhor Carlos Vitor, aqui presente, obrigado pela sua presença. Doutora Isabela Pereacis, membro da comissão também, Pice.
Lorena Saboia, ali presente. Tudo bem? Seja bem-vinda. Luane Agostinho, doutora Luane Agostinho, presente. E, claro, doutor Antônio Carlos Coelho Júnior, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos passar inicialmente para o doutor Salvio Dino, para que em 10 minutos eu possa fazer. Claro, gente, é claro que o tempo, a ideia não é esmiuçar o trabalho, a ideia é justamente provocar, dar energia para o processo de discussão, e então a gente não precisa ficar muito angustiado, isso aqui é assim, não, a gente não está descendo para o mérito do estudo. Nós estamos buscando, né, fazer com que esse trabalho foi feito com muito carinho, né, possa contribuir, servir de base orientadora para que outros passos a gente possa dar. Então, doutor Salvio Dino, é com você. Muito boa tarde a todos, a todas, excelentíssima senhora presidente ou presidenta? Presidente, pronto. Nossa querida e ilustre presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, querida deputada Iracema Vale, em nome dos quais saúdo todos os ilustres e eminentes parlamentares aqui presentes. Quero iniciar também agradecendo e fazendo um cumprimento especial ao presidente dessa comissão de meio ambiente, meu querido amigo, posso assim dizer, de longas jornadas, o deputado Júlio, que assumiu uma comissão tão importante nesse momento e tem dado ênfase, tem dado tanta força a essa comissão a partir das discussões que já são travadas na casa. Bom, eu queria apenas complementar os demais membros da mesa, muito prazer e cumprimentos também a todos. Eu queria apenas complementar algumas falas aqui do nosso querido presidente, doutor Fernando Barreto, que coordenou com muita maestria esse trabalho. Eu queria destacar algumas premissas. A primeira delas é de como nós construímos uma lei, de um modo amplo, de um modo geral, em qualquer parlamento do mundo. Eu diria que nós precisamos, dentre outros elementos, ter 2 aspectos fundamentais. O primeiro deles, eu diria que é o método de construir uma nova legislação. E, nesse sentido, nós temos 2 vieses. O primeiro, técnico, normalmente associado à atividade profissional própria e típica dos juristas, mas sem prejuízo e sem, evidentemente, em nenhuma hipótese, porque elas são complementares, ter, na metodologia, a mais ampla participação possível na construção. E essa premissa técnica de metodologia, que envolve aspectos jurídicos e aspectos de ampla participação, é fundamental para dar segurança no que eu chamo do outro eixo essencial para a construção de uma lei, que é a aderência. E o elemento da aderência tem a ver exatamente com o conteúdo do que nós estamos tratando. Nesse caso específico, uma lei vai ser tão melhor quanto mais aderente ela for às necessidades do povo a que ela se destina. E é nesse sentido, então, que nós tivemos um evento em 2020 em que o Fórum Estadual de Educação Ambiental fazia uma reflexão em torno da atualidade ou da perda de aderência do nosso Código Ambiental maranhense, vez que ele remonta ao ano de 1992, como foi bem aqui já explanado. Essa total perda de aderência decorre exatamente do fato do transcurso do tempo e de nós não termos ali, naquela norma, expressões, não apenas conceitos, mas também tratar e abordar aspectos que eram inimagináveis, talvez, naquela época, como, por exemplo, a emergência ou a urgência das mudanças climáticas. Esse é um eixo importante. Vou dar um outro exemplo. Pulverização aérea. Já eu volto para falar disso. É um tema polêmico, né? Mas a comissão não se furtou a discutir temas polêmicos também. Nós tratamos e trouxemos uma proposta, e já eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu estou apenas aqui desenhando esse cenário no sentido de que nós precisamos ter aderência, e já há uma percepção lá nesses debates que havíamos firmado no Fórum Estadual de Educação Ambiental e também em outros espaços, muitos profissionais aqui presentes, aqui eu tenho certeza que já refletiram sobre isso, que há uma perda de aderência, portanto, o que nos remete a uma necessidade de atualização, de modernização, de melhoria do texto legislativo. E isso, para ser feito, precisa ter a associação do trabalho técnico com um trabalho
próprio dos representantes do povo dessa casa aqui, que é o trabalho de legitimidade na construção de uma lei. Então, eu quero deixar claro aqui para os senhores e para as senhoras que estamos nesse dia, que em nenhum momento a comissão de juristas formada pretendeu ou ousou substituir a legitimidade própria da Casa do Povo. Na verdade, quando o presidente da Assembleia, à época, editou o ato normativo de constituição dessa comissão de juristas, nada mais fez do que reproduzir uma praxe, digamos assim, do que é feito já no âmbito do Congresso Nacional. Diversas leis, hoje em vigor, foram elaboradas, no primeiro momento, por comissões de juristas. O deputado Rodrigo Lago sabe bem quanto isso é corriqueiro, comum, assim, lembro aqui rapidamente o Código Civil, que resultou em um trabalho de uma comissão de juristas prévia, que então elaborou e apresentou ao Congresso Nacional. Da mesma forma, portanto, essa comissão de juristas, sem remuneração, sem vínculo institucional permanente com a Casa, teve esse cuidado de respeitar a legitimidade do que vai ser feito doravante. Portanto, falo isso porque esse trabalho, ora entregue, não é um trabalho perfeito. É um trabalho em permanente construção. Inclusive, tenho certeza que, se a comissão aqui presente fosse se reunir novamente, alguns aspectos já seriam alterados, sem dúvida alguma, porque nós tivemos o trabalho realizado na época da pandemia. De lá para cá, já se passaram-se 2 anos e algumas provocações surgiram nesse intervalo. A comissão, ela, pontuando ainda mais uma vez sobre a importância dela, foi constituída de uma forma plural, não apenas no sentido de gênero, que é importante, sem dúvida alguma, como o nosso presidente Fernando Barreto já bem colocou, mas também na representatividade de espaços de atuação jurídico-profissional. Então, nós tivemos, à época, o secretário de Estado de Meio Ambiente, o doutor Rodrigo Rolim, participando da comissão, representando o executivo na comissão. Nós tivemos membros do judiciário participando da comissão, não estão presentes aqui, infelizmente, mas que atuaram efetivamente no trabalho. Exemplifico aqui nos nomes do doutor Douglas de Mello Martins e dos desembargadores Cleônias e desembargador Jorge Rachid, que contribuíram, sobretudo, com os precedentes do próprio Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos fazer a aderência técnico-normativa com o que os tribunais têm julgado e decidido sobre esse sentido. Aí vem, mais uma vez, o aspecto técnico, e membros de outras atuações profissionais, como da advocacia, como do magistério, como do Ministério Público, aqui já referido. O doutor Fernando colocou bem, a ideia não é um código. Modernizar, atualizar, não é simplesmente reproduzir o que estava no passado, apenas mudando o sinal. É muito mais termos uma lei geral estadual. E aí, Chaguinha, eu já vejo aqui a sua presença e lembro que sempre que eu vejo, pela sua militância e sua trajetória, que o tema da política estadual de recursos hídricos é fundamental. Mas nós não fazia parte do nosso escopo tratar disso, porque nós temos uma lei específica que já cuida dessa matéria de forma muito minuciosa, inclusive. O que estava ali permeando o nosso trabalho era, dentre outros aspectos, fortalecer o papel da SEMA. E vejo com muita alegria o nosso secretário estadual de Meio Ambiente, doutor Pedro Chagas, aqui. Fortalecer o papel da SEMA, inclusive na percepção que a população tem em relação ao que é o papel efetivo desse órgão. Não é um órgão de empecilho ao desenvolvimento econômico, ao contrário, é um órgão que é promotor do desenvolvimento, mas não de qualquer desenvolvimento, de um desenvolvimento que seja sustentável e que permita que os preceitos constitucionais sejam efetivamente realizados. Para isso é preciso ter eficiência na ação administrativa. E já foi dito aqui, muitas iniciativas foram apresentadas, como a questão dos estímulos ambientais, estímulos econômicos, que a doutora Isabela Pisse bem trouxe, também como a doutora Lorena, as questões do licenciamento ambiental, como fazer, discutimos muito isso, como fazer com que o licenciamento ambiental seja mais ágil e mais transparente também. E discutimos muito com base no projeto de lei federal, que tramita já em passos largos na Câmara dos Deputados, em que acolhemos algumas das ideias que estão lá e rejeitamos expressamente por fundamentos constitucionais do que lá está sendo discutido.
Então, procuramos, de alguma maneira, atualizar o nosso processo de licenciamento ambiental para que nós tivéssemos um ganho de eficiência administrativa. Além do papel da SEMA, o papel dos conselhos, muito importante, participação popular na administração ambiental. Preciso haver o fortalecimento desses espaços. E nós discutimos, por exemplo, como deve se dar a composição dos conselhos e do CONSEMA. Lembro bem de um debate que varou às 10 horas da noite, a gente começando às 6 horas da tarde a debater se o Ministério Público tinha que ter assento ou não no CONSEMA. Não é isso, doutor Fernando? E a posição majoritária na comissão, é uma posição provisória, evidentemente, era de que o Ministério Público não deveria ter assento no CONSEMA como tem hoje, e foi sustentado muito veementemente pelo próprio doutor Fernando Barreto. Não foi, Fernando? E eu fui voto vencido. Eu queria que o Ministério Público ficasse. E ele foi um assíduo defensor. E depois eu fui convencido, de fato, que o Ministério Público tem que manter uma equidistância regulamentar, digamos assim, para que o Conselho até possa ter mais liberdade nas discussões e nas suas deliberações. Entramos em alguns temas polêmicos, como pulverização aérea, para poder encerrar aqui e cumprir o tempo que nosso presidente estabeleceu. Falamos de transparência, etc. Pulverização aérea é um tema que surgiu exatamente no final das discussões que nós estávamos travando. E o que veio à comissão era uma iniciativa legislativa do Estado do Ceará, que proíbe a pulverização aérea. E todos sabemos qual é o problema da pulverização aérea, evidentemente, sobretudo no que se refere à contaminação dos lençóis freáticos, do meio ambiente em si, mas nós estávamos tratando à luz da iminência e da proximidade fática de um episódio em que pessoas das comunidades foram atingidas pela pulverização aérea. E eu vejo que o deputado Zé Inácio, que eu sei que é um tema muito caro para a sua atuação, inclusive parlamentar, deputado. Todos aqui, pronto, não tem briga. E aí nós fomos pesquisar, deputado, e há uma ADI, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra essa lei estadual do Ceará, que simplesmente proíbe totalmente qualquer tipo de pulverização. Pronto, aí, ótimo. E esse debate vai surgir com muito vigor também por conta da sua iniciativa legislativa. Na comissão, que elaborou apenas esse anteprojeto, qual foi a posição predominante, majoritária, naquele debate que nós fizemos? Foi de não acolher uma medida mais radical, vez que ela está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, de acusação de imputação de inconstitucionalidade, e enveredamos para um outro caminho para frear esses excessos e abusos que estavam sendo perpetrados e que, lamentavelmente, parece que até os dias de hoje continuam a ser praticados. Então, nós buscamos associar a possibilidade de ter pulverização aérea com respeito às comunidades tradicionais e com a atividade de educação ambiental, tanto para o empreendedor quanto para o terceirizado ou aquele que é contratado para promover a atividade econômica de pulverização, e um controle mais efetivo, inclusive com poder punitivo, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para as empresas, os empreendimentos rurais que pretenderem realizar a pulverização aérea. É a solução para o problema? Difícil dizer, mas foi o debate que eu estou apenas aqui fazendo um resgate histórico da fotografia que nós tiramos naquele momento sobre esse tema. E esse é um tema realmente bastante polêmico, que eu tenho certeza que esse é o espaço, os representantes do povo, vossas excelências, haverão de discutir com mais propriedade quais os elementos políticos da conveniência, da oportunidade, da necessidade de proibir efetivamente, totalmente ou não, ou de buscar uma modulação de modo que seja permitido com modulações ou com temperamentos. Então, eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez e reiterando que esse não é um trabalho completo, não é um trabalho no sentido de que esteja pronto e acabado, mas é um trabalho que precisa ser levado a efeito. Eu destaco o momento ímpar que nós estamos passando aqui, nesse momento, nesse auditório. A deputada Iracema Vale, com a sua presença, coloca a mão sobre a importância desse tema. E nós ficamos muito felizes com a sua presença, presidenta, porque, de fato,
há muitas polêmicas que precisam ser dirimidas pela Casa do Povo. Nesse sentido, nós temos ainda a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com a presença do Dr. Pedro Chagas, que também nos enche de alegria, porque temos absoluta convicção e certeza de seus compromissos com a modernização e com o aperfeiçoamento da administração pública ambiental, compromissos esses que são visíveis em várias de suas palavras e ações, o que nos faz crer que esse é o momento propício para que o projeto tenha, então, a sua continuidade. Eu falava com o deputado Rodrigo Lago aqui, que talvez essa comissão precisa debater, presidente Júlio, algumas questões de encaminhamento. Por que digo isso? Porque há aspectos no projeto de lei, ou nesse anteprojeto, ele ainda não é um projeto, tecnicamente, porque ele não foi protocolado na Casa Legislativa. É apenas um anteprojeto, é uma proposta, que, inclusive, pode ser desconsiderada e pode ser apresentada uma outra, não tem problema nenhum em relação a isso. É um trabalho técnico apenas. Mas, no sentido de que há trechos importantes que cuidam da administração pública ambiental, como aqui eu já falei, por exemplo, mexendo na composição do Conselho. E aí nós temos um problema técnico que é da iniciativa legislativa, que é privativa do Poder Executivo. Então, talvez, apenas aqui colocando para efeitos de reflexão, presidente Júlio, talvez seria importante ou interessante fatiar a tramitação desse projeto no sentido de extrair o que é de competência de iniciativa privativa do Poder Executivo, do excelentíssimo senhor governador do Estado, para encaminhar, através da SEMA ou do senhor Procurador-Geral do Estado, aqui presente, que integrou a comissão e deu contribuições valorosas, inclusive o doutor Rodrigo Maia, inclusive pelo fato de ter sido secretário municipal de Meio Ambiente, né? E aí nós temos 2 projetos, a partir deste anteprojeto. Um projeto que vai primeiro para o Executivo, para ele avaliar a oportunidade e conveniência de mexer nos temas que estão ali sendo sugeridos, e um outro que vai tratar propriamente dos temas ambientais, como pulverização aérea, como proteção dos animais, como as questões relacionadas às mudanças climáticas, as definições de conceitos e princípios que não são de iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, eu finalizo, agradeço mais uma vez a atenção, a oportunidade, dizendo que foi um grande prazer para todos da comissão que trabalhamos num momento difícil, de pandemia, e, ao mesmo tempo, um trabalho diuturno, porque é um trabalho cansativo, sem remuneração, volto a frisar, mas um trabalho que a remuneração era a satisfação de apresentar um trabalho que possa ajudar a aperfeiçoar a nossa legislação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Salvadino. Queria aproveitar para registrar a presença honrosa do nosso querido prefeito de Belágua, Erlan Costa, que, por coincidência, é esposo da nossa presidente, né? Mas, né, Erlan, seja bem-vindo, um grande abraço. Está quietinho ali. Saudar também nosso querido deputado estadual, Cláudio Cunha. Cadê o Cláudio? Né? Claudinho, seja bem-vindo. Cláudio é presidente da Comissão de Obras lá do Apicuaçu, né? Ferryboat a gente fala muito, né, Cláudio? Seja bem-vindo, Cláudio. Bem, gente, nós vamos, o adiantar da hora, nós vamos passar aqui para a mesa, para que cada um possa fazer sua saudação, depois tem um deputado que quer usar a palavra, para que a gente possa fazer o nosso encerramento e fazer os encaminhamentos. Então, eu queria convidar aqui, rapidamente, para fazer a sua saudação, a senhora Carla Lima, secretária municipal do Meio Ambiente, de São Luís. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar a mesa na pessoa da nossa queridíssima presidente, Iracema Vale. Saudar os demais nas pessoas dos conselheiros municipais do Meio Ambiente, doutor Vitor Belo, doutora Maiara, que estão sempre com a gente, né, nessa luta. E dizer da nossa felicidade. Hoje é um dia histórico, é um dia que nos engrandece. A gente está aqui numa terça-feira e a gente vê o número de deputados aqui presente, a gente vê a nossa presidente aqui da casa. Então, mostra a importância que essa casa está dando ao tema. E parabenizar a comissão pelo anteprojeto. Na explanação do doutor Barreto, a gente vê que passou de princípios à educação ambiental, a licenciamento. Então, foi um estudo, eu posso dizer, com os melhores do Maranhão aqui presente, né, que se dedicaram seu tempo, seu valioso tempo,
por um bem maior, que é o nosso meio ambiente, um tema que eu sou tão apaixonada, né, e defendo todos os dias. E vai facilitar muito a nossa vida enquanto operadores. Eu tenho certeza que a minha, a do Dr. Pedro Chagas, que está lá na ponta, a dos colegas aqui advogados também, que temos que, todos os dias, lidar com processos de licenciamento, autos de infração, educação ambiental, e eu tenho certeza também da sensibilidade dessa casa, e, em breve, eu creio que a gente vai estar já com a lei, né? E a gente vai estar aqui comemorando. Meu muito obrigada. Quero também agradecer a presença do Chaguinha, Francisco da Chagas, presidente do Fórum Maranhense de Comitê de Bacias, além dos outros movimentos sociais que estão presentes, né? A nossa querida amiga Conceição Marques também, que é uma nossa assessora de isso, né? Seja bem-vinda, agora vai nos ajudar na Comissão do Meio Ambiente também, não é isso? Saudar também mais uma vez a imprensa. E agora a gente vai escutar o nosso vice-presidente da Assembleia, nosso querido amigo Rodrigo Lago, deputado Rodrigo Lago. Boa tarde a todas e todos. Todas primeiro, porque é o mês das mulheres ainda. Saudar todos os colegas deputados e a deputada aqui em nome da nossa presidente Iracema. Parabenizar o trabalho feito aqui pela comissão. Faço isso nas pessoas do dileto amigo Fernando Barreto e também do nosso amigo Salvio Dino Júnior, que está aqui presente. E, em nome deles, obviamente, parabenizando toda a comissão que participou da elaboração desse anteprojeto, que agora apresentado aqui à comissão. Espero que seja incorporado, deputado Júlio, como projeto de lei dessa casa e, obviamente, na parte que couber a iniciativa privativa do Poder Executivo, do governador do Estado, nós encaminharemos como indicação ao seu governador e dialogando sempre com os órgãos, os órgãos competentes, a Procuradoria-Geral do Estado, que muito bem representada por um ex-secretário de Meio Ambiente, nosso amigo Rodrigo Maia, e meu ex-colega de conselho da OAB também, e pelo Pedro Chagas também, que também é nosso colega advogado, e que certamente auxiliarão muito o governador Carlos Brandão a encaminhar, com a celeridade necessária, a essa casa o projeto que se trata da iniciativa dele. Aqui, parabenizar o trabalho feito e mostra aqui, deputada Iracema, exatamente a dificuldade, meu amigo Júlio, da elaboração do processo legislativo, né? O Salvio revelou alguns dos poucos debates que teve por lá. Eu acredito que muitos outros temas sensíveis e muito caros dividiu, digamos, a comissão. Aqui a casa é uma casa plural, é uma casa que também debaterá esse tema com muita responsabilidade, mas também com a dificuldade natural de se chegar a consensos, né? O Salvio citou o nosso amigo Zé Inácio, que muito bem defende, e já vem fazendo isso há vários mandatos, a agricultura familiar, enfim, os trabalhadores rurais, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, os povos e comunidades tradicionais do nosso Estado. Agora se soma essa bancada aqui, eu e o Júlio Mendonça. Amanhã mesmo nós estaremos em São Benedito do Rio Preto, onde teve aquele conflito, infelizmente. O deputado Zé Inácio também está convidado, caso queira nos acompanhar. O Júlio organizou essa agenda. Na verdade, nós estamos acompanhando uma agenda do Judiciário. Mas essas temáticas que envolvem o meio ambiente, envolvem também a sociedade de forma geral, são temáticas que acabam dividindo. E aí fica essa reflexão, porque se houve debates numa comissão de juristas, muito mais debates e muito mais tensos serão as posições, o tensionamento das posições. Aqui na Casa Parlamentar, a gente sabe que, do mesmo modo que há parlamentares que representam, de alguma forma, esse segmento da agricultura familiar, também aqueles que representam outros segmentos, que muitas das vezes entram em conflito, né? Nós estamos vendo o conflito de São Benedito do Rio Preto. Aqui o nosso prefeito de Belágua está ali atrás, deve conhecer bem a região. E é exatamente isso. Esse debate vai ser também transposto para casa. E aí, por isso, meu presidente Júlio, parabenizando também Vossa Excelência que conseguiu reunir nessa tarde, hoje aqui, esse público, receber esse anteprojeto novamente já nessa legislatura, uma vez que ele foi iniciado em outra legislatura, mas fica a minha sugestão que a gente incorpore, a comissão incorpore na íntegra o projeto, obviamente, retirada apenas a parte que nós, desde logo, já sabemos que se trata de iniciativa privativa do governador, porque nós teremos a oportunidade de fazer audiências públicas que são necessárias. A temática é importante demais para que
nós apenas nos arvoremos como representantes do povo, mas também convidar outros segmentos da sociedade. A OAB já participou, né? É um importante segmento da sociedade civil, mas outros segmentos, outras entidades também devam participar desses debates. Então, minha sugestão é essa, que a gente incorpore na íntegra, porque jamais chegaremos a um consenso na Comissão de Meio Ambiente, né? E, obviamente, que esse tema sofrerá emendas ou propostas de emenda por parte dos diversos segmentos durante o curso do processo legislativo, para que, ao final, no plenário, a gente consiga chegar a um consenso e aprovar as medidas necessárias. O Salvo citou ainda há pouco a questão da pulverização aérea, a preocupação que a comissão teve de não incluir uma medida que amanhã, em vez de proteger deputado Zé Inácio, acabaria atrapalhando, porque não teria regulamentação nenhuma e voltaria a estaca zero caso o Supremo declarasse a inconstitucionalidade. Tem uma DIN já tramitando, eu consultei ainda há pouco aqui, já tem 2 votos favoráveis à constitucionalidade da lei cearense, e também houve um pedido de vista que acabou suspendendo o julgamento do ministro Gilmar Mendes. É óbvio que esse debate ainda vai tardar a ser resolvido no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, nossa vida vai seguir aqui, e talvez seja a melhor solução a proposta pela comissão, fazer uma regulamentação mínima, mas isso tem que ser explicado à sociedade, porque na hora que nós apresentarmos um projeto como esse, nós votarmos um projeto como esse aqui na casa, Salve, haverá cobrança da sociedade. Nós temos que explicar o porquê que nós, como representantes do povo, para proteger a sociedade, acabamos aprovando talvez uma outra medida que não fosse a mais adequada. Então, parabenizar toda a comissão, também colocar o nosso mandato à disposição para os debates, pedir que os senhores e as senhoras participem ativamente do processo legislativo, porque nós precisaremos do apoio também da Ordem dos Advogados, dos colegas advogados, enfim, da comissão que elaborou, do Ministério Público, que é representado pelo promotor Fernando Barreto, porque a gente sabe que esse debate é necessário, é importante atualizar a norma. O Fernando Barreto citou ainda há pouco que a norma foi elaborada pelo saudoso deputado Salvio Dino, lá atrás, na década de 90 ainda. Então, assim, a legislação acaba que fica caduca pelo tempo, né? Já não se adequa à realidade da sociedade de hoje, e nós temos que ter a responsabilidade de levantar esse debate, atualizar esse debate e, enfim, elaborar, se Deus quiser, uma norma que melhore a vida da nossa sociedade. Então, meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado, deputado Rodrigo Lago, pela sua contribuição. Quero registrar também a presença de outros movimentos sociais aqui presente nesse momento. É porque o líder saiu e o nome dele eu esqueci, né? Desculpa. Mas vamos escutar agora o nosso querido secretário da SEMA. E, secretário Pedro, eu quero lhe dizer que um dos objetivos dessa reunião também, viu, doutor Josemar, deputado Iracema, presidente, é a gente criar esse clima de parceria em torno do meio ambiente, né? Nós precisamos, então, a sua presença aqui é justamente, doutor Rodrigo Maia, no sentido da gente unir forças, criar uma ação sinérgica, né, da gente poder avançar. Então, seja bem-vindo e o senhor com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, deputada Iracema Vale, e também do presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Júlio Mendonça. Eu vou usar um tempo da minha palavra, deputado Júlio, mas é para fazer jus ao tempo que eu vou utilizar. Preciso registrar a presença de algumas pessoas que foram importantes e são importantes, tanto na minha carreira quanto no tempo em que tenho de vida pública. Então, queria fazer registro ao doutor Fernando, que todo dia eu aprendo. Nós estamos há pouco tempo trabalhando junto, doutor Fernando, mas todo dia em contato e aprendendo os seus ditames e sua experiência no Ministério Público. Mas queria também fazer o registro com o deputado Rodrigo Lago, um grande amigo de longas datas, que já me ensinou bastante. Doutor Salvio Dino, um dos maiores conhecedores do direito e jurídico que já tive honra de trabalhar junto. E é uma honra estar ao seu lado, debatendo temas tão importantes como o do meio ambiente. Queria fazer registro também do meu amigo e irmão, Vitor Belo, Carlos Vitor Belo, um dos maiores conhecedores também do tema de meio ambiente, que tenho profunda honra de estar ao seu lado. Minha amiga Maiara, que assumiu, a doutora Maiara assumiu a Comissão de Direito Ambiental do Meio Ambiente da OAB. É muito importante que tenha um bom trabalho pela frente, conte com a SEMA. Professora Isabela Pisse, minha orientadora de monografia.
Fiz monografia sobre o cadastro ambiental rural, orientado por ela. Então, foi um bom trabalho, estamos também juntos, vamos seguindo. Dr. Carlos Lula, que me ensinou, meu professor, meu mestre, em que tive a honra, dos meus primeiros 5 anos de advocacia, ser coordenado por Vossa Excelência, deputado. E foi o meu maior aprendizado e que fez com que eu chegasse aqui até hoje. Deputado Fernando Brade, grande amigo. Deputado Leandro Belo, um grande irmão também. E doutor Rodrigo Maia, que todas as eleições que passei junto, passei ao seu lado. E quando eu passei longe, não deu muito certo. Então, que a gente continue junto nas próximas eleições que vieram pela frente. Mas esse é um registro, deputado, da importância que todos esses fatores e a importância que esse tema tem. A presença de todas as pessoas que mencionei, fora os outros deputados, fora os outros representantes de organizações, fora os outros entusiastas da área, aqui mostra a importância que você está dando, deputado, para o tema e que pode contar com a SEMA. A SEMA é um órgão fiscalizador, arrecadador, mas principalmente de proteção ao meio ambiente. A gente tem que entender que a SEMA não é só licenciamento, não é só empreendimento, a SEMA também é proteção de comunidades tradicionais, a SEMA é a proteção de recursos hídricos, proteção do ar, das florestas. Nós não podemos enveredar só para o lado do licenciamento e esquecer que nós temos um órgão que é o responsável por estar protegendo o meio ambiente. E é isso que nós queremos na SEMA, nós queremos encabeçar esse processo, mas não encabeçar sozinho, trazer todos os atores principais, os atores formadores de opinião, os atores responsáveis por tanto fiscalizar como o Ministério Público, como fazer as leis, como a Assembleia, e trazer isso também com o Judiciário, que é uma peça fundamental nesse processo, e o Executivo também, que é onde coloca as demandas na ponta, que é onde leva as demandas para a ponta e que executa. Então, nesse pouco tempo de Secretaria de Meio Ambiente, já percebo a minha paixão pelo meio ambiente, já percebo um tema que é de extrema importância e relevância, é o tema do momento, deputado Zé Inácio. E é um tema que tem que ser tratado dessa forma, de forma séria, por isso queria parabenizar a atuação da comissão. Nessas menos de 4 semanas, já estive 2 vezes a presença de vocês, espero estar mais presente. Não é que nenhuma advogada falou para o doutor Barreto ontem numa audiência que estava com saudade dele, ele falou que não era para ela ter saudade, queria entrar com um monte de ação contra ela também. Mas, doutor Barreto, que a gente esteja junto nesse processo também, nos orientando. A PGE também é peça fundamental nesse processo, por ser o auxílio direto do governador, principalmente na parte jurídica. A PGE está lá em cima na estrutura do Estado, isso a gente viu na CEGEP bem, está lá em cima como órgão auxiliador do governador, juntamente com a Casa Civil. Então, é um dos órgãos mais fundamentais do governo do Estado e que tem um papel importantíssimo na formação desse projeto. Quanto a este projeto apresentado aqui, tudo precisa de um início, tudo precisa de um começo. Vejo que é um bom começo, li, tem algumas considerações a fazer, outros elogios a ser feito, mas, de antemão, passei para toda a equipe da SEMA, que lesse o anteprojeto, que pincelasse as ideias que já podemos efetuar de imediato, via algumas medidas, doutor Salvidino, que a gente pode implementar de imediato e prontamente vai ser atendida. Já estou fazendo essas revisões de normativos, o que precisa para dar mais celeridade, mas também o que precisa para a gente proteger ainda mais o meio ambiente. E esse anteprojeto traz alguns regramentos que podem ser utilizados, sim, de imediato. E eu acho que a gente utilizando de imediato, tenho certeza que a gente utilizando de imediato fortalece ainda mais o projeto e faz com que ele seja aprovado de uma forma mais rápida. Então, é isso que a gente quer na SEMA, é trazer segurança jurídica, trazer eficiência para a administração ambiental, entendendo que o meio ambiente, tal qual a Secretaria de Segurança Pública, tal qual o Sistema de Saúde, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, é feito por um sistema. Na segurança pública, nós temos polícia militar, polícia civil, bombeiro, faz parte de um sistema. A Secretaria de Saúde, nós temos hospitais municipais, hospitais regionais, hospitais de pronto atendimento, emergência, urgência, faz parte de um sistema. Na educação, nós temos URIs, escolas municipais, universidades, faz parte de um sistema. No meio ambiente também. Nós temos todos esses atores que fazem parte do projeto, não é só a Secretaria de Meio Ambiente, mas temos o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, nós temos as organizações sociais, os grupos tradicionais, os grupos de produtores, industriais. Então, tudo isso faz parte de um processo, de um projeto, de um sistema que a gente tem que entender, tem que implementar, ampliar e dar mais eficiência. Por isso, eu quero novamente parabenizar pelo anteprojeto e dizer que a Secretaria de Meio Ambiente vai estar presente em todos os conselhos, vai estar presente em todas as reuniões. Não sei como foi a participação da Secretaria, efetivamente, da Secretaria de Meio Ambiente nas discussões, mas consigo dizer como vai ser daqui para frente, vai ser bem ativa e vai ser bem presente
discussões. Eu acho que todos já perceberam nessas 4 semanas que estou à frente da secretaria, onde estou bem presente, todas as reuniões, discussões, e assim que vai ser daqui para frente, e espero que nós façamos uma boa gestão, uma gestão com êxitos e uma gestão com avanço para o Estado do Maranhão. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Pedro. Seja bem-vindo e venha mais vezes, né, para que a gente possa construir. Eu quero agora, nós vamos passar a palavra para o doutor Rodrigo Maia. Rodrigo, que foi saudade do Rodrigo também, éramos colegas, né, secretários, né, e alegria em poder reencontrá-lo. Rodrigo, e sinta-se à vontade e obrigado pela sua presença e pela sua contribuição. Muito boa tarde a todas e todos. Quero, primeiramente, destacar que é uma grande alegria estar aqui nessa mesa cheia de diletos amigos, todos amigos queridos de longa data, diferentes épocas da vida, que deram contribuições importantes e ainda darão para o nosso Estado. E, para não cometer nenhuma indelicadeza, nem ferir nenhuma suscetibilidade, eu vou cumprimentar todos os membros da mesa, na pessoa da nossa presidente, deputada Iracema Vale. Quero também, na sua pessoa, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, deputado Fernando, deputado Roberto, deputado Carlos Lula, outro dileto amigo, deputado Vitor, deputada Solange Almeida, deputado Luiz, Cláudio, deputado Zé Inácio, não esqueci nenhum parlamentar. Então, queria cumprimentar todos, especialmente por estarem participando deste evento neste horário, numa terça-feira. Então, a demonstração realmente da importância do tema. Deputado Júlio, meu caro amigo. Eu, falando por último, já pelo adiantado da hora, eu queria apenas destacar alguns pontos que me parece que são importantes. Em primeiro lugar, senhores presentes, senhores deputados, membros da comunidade, eu queria destacar a centralidade desse tema para a nossa sociedade. Segunda-feira, Fernando, dia 20, como você deve ter visto, nós recebemos com muita preocupação o relatório das Nações Unidas de que nós estamos perto de chegar num ponto de não retorno em relação ao aquecimento no âmbito global. Ou seja, em 2030, nós temos sério risco de chegar num ponto em que as temperaturas do país, do mundo, chegarão num ponto em que nunca na história nós antes enfrentamos esse problema, e isso terá graves consequências, não só ambientais, mas também sociais, seja no âmbito das espécies que vão desaparecer, seja em relação aos refugiados internacionais, vítimas das crises climáticas, e tudo isso é algo que inspira muita preocupação. E, diante desse cenário, é muito bom, muito importante, muito gratificante, salve, Fernando, demais colegas com quem eu tive a grande honra e alegria de participar desse trabalho, Luane, uma grande amiga de muitos anos, doutor Coelho Júnior, doutora Isabela, nossa professora Lorena, os demais colegas. É muito importante que esse trabalho hoje ele esteja no Parlamento Estadual, deputado Iracema, porque aqui, como Casa do Povo, é o local onde nós realmente teremos a oportunidade, em primeiro lugar, de discutir com a sociedade, que é, como meu amigo Fernando destacou muito bem, a destinatária desse trabalho, desse projeto, é a sociedade maranhense que irá realmente colher, lograr os benefícios desse trabalho produzido, e nenhum lugar mais adequado do que a Assembleia Legislativa, a casa máxima da representação popular, para que nós possamos realmente colher as críticas, ter os aprimoramentos necessários e realmente ter algo que possa ser entregue e melhore a sociedade. Porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem destaca a dicção da nossa Constituição, seu artigo 225, ele é um direito de todos, dever do poder público e dever também da coletividade como um todo. Ou seja, todos nós, cidadãos do setor público, setor privado, dos 3 poderes, estamos irmanados no propósito de lutar para que nós consigamos realmente alcançar condições ecologicamente equilibradas, mais adequadas de vida para todos os cidadãos e cidadãs do nosso Estado do Maranhão. E esperamos, sinceramente, que possamos estar à disposição de toda a sociedade e, nesse momento, de todo o Parlamento Estadual para discutirmos e aprimorarmos um projeto que, como toda obra humana, é falho, tem realmente condições de ser melhorado, e acreditamos que aqui na Assembleia Legislativa, esse espaço plural, em que toda a sociedade maranhense é representada, nós teremos condições de entregar algo que vá agregar à nossa sociedade. Eram essas as breves considerações que eu queria fazer. Queria, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, na pessoa da sua presidente, do nosso presidente da comissão, meu querido amigo Júlio, e dizer que, para nós que fizemos parte dessa comissão,
esse não é o final, Fernando, mas apenas o início de uma longa discussão que nós acreditamos que, com o apoio do Parlamento Estadual e de toda a sociedade marense, representará um avanço no que tange a proteção do meio ambiente no âmbito do nosso Estado. Boa tarde, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo Maia, muito obrigado pela sua contribuição, pela valiosíssima contribuição, e nós vamos precisar muito, muito de vocês. Quero, antes de passar, 2 deputados pedir a palavra, depois a gente vai para os encaminhamentos aqui e vamos fechar com a nossa presidenta, tá certo? Por isso eu pediria, devido ao adiantado das horas, presidente, 2 minutos, né? O deputado Cláudio Cunha, que inclusive nos trouxe, depois o deputado Carlos Lula, embora eu vou inverter, porque o deputado Carlos Lula pediu, pode ser? Ele é da Baixada lá, né? E esse pessoal da Baixada é meio complicado, viu? Eu sou da Baixada. Então, deputado Cláudio Cunha, seja bem-vindo, você com a palavra. Senhor presidente, boa tarde os nossos pares, ambientalistas, pessoas que nos deixam muito animados estar compartilhando essa tarde aqui. O que me traz aqui nesta comissão é que eu sou sabido por todos, sou da região do litoral, e Cururupu é o único município maranhense que tem 30% da sua população que mora em ilhas, pequenas ilhas. E a ilha de Guajarutiba está sendo tomada pelo mar, e tem bastante habitantes lá, inclusive a gente está aqui com o professor Mangueira, que fez esse estudo. Lá tem uma associação que cuida dessa parte ambiental. Também Guajarutiba faz parte da RESEC. É um problema de responsabilidade da União, mas, assim como a Comissão de Educação e a Comissão de Obras esteve em Brasília em busca de uma solução para as obras inacabadas dessas escolas do FNDE, eu quero colocar aqui em pauta este tema da ilha de Guajarutiba para que a Comissão de Meio Ambiente possa estar trazendo alguém do IBAMA, conversando com o pessoal da RESEC, responsável, para que possa ser tomada uma decisão com relação aos moradores. Estão apavorados. Não tem nada a ver com a enchente, a coisa do mar mesmo, né? Então, é preciso fazer alguma coisa, tipo um muro de arrime, algo nesse sentido, que possa proteger as famílias que moram ali. Imagina você que mora numa pequena ilha, não tem farmácia, não tem supermercado, as pessoas precisam ir e vir, e tem que ficar lá por conta do sustento de suas famílias, são pescadores, pessoas que abastecem o comércio interno e o comércio externo de pescado, que, diga-se de passagem, as pescadas e os camarão mais gordos que morrem de coração de gordura está em Cururupu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cláudio Cunha. Quero dizer que a sua proposição nós vamos levar para a comissão, né, na reunião ordinária, e vamos, sim, dar prosseguimento ao seu requerimento. Quero registrar também a presença do vereador de Santinês, Josino Catarino, vereador de Santinês. Cadê o Josino? Josino, seja bem-vindo. E registrar também a presença do nosso deputado Neto Evangelista, né? Seja bem-vindo, deputado. E agora nós vamos escutar o nosso deputado Carlos Lula. Senhor presidente, deputado Júlio, eu agradeço a deferência, mas queria pedir permissão para saudar a mesa em nome da minha presidente, deputada Iracema. E, deputado Júlio, antes de fazer também uma proposta de encaminhamento, muito parecido nos moldes que fez o deputado Rodrigo Lago, eu queria aqui, de público, poder agradecer, como o doutor Pedro Chagas fez de modo muito gentil e generoso, mas eu queria muito aqui agradecer ao Sálvio Dino, aqui relator da proposta que traz essa casa, porque onde eu estou hoje eu devo muito a ele. Fui estagiário dele, ele me ensinou a advogar, ele me ensinou a ética no caminho do direito, ele me ensinou os caminhos, ele é muito mais talentoso e, obviamente, por questões familiares, ele que devia estar na política, ele tem muito mais talento aqui do que eu, o Rodrigo Lago, o Rodrigo Maia, por razões éticas superiores. Ele se colocou de fora, ele nunca quis disputar um mandato eletivo, apesar do mandato eletivo chamar ele há muito tempo. Tá? E eu sei que ele fica muito realizado, muito feliz de poder estar fazendo isso, de poder estar construindo um código.
eu tenho certeza que é o melhor que a gente pode ter aqui no Maranhão, e provavelmente do Brasil, vem da lavra dele. Tudo que ele faz muito bem feito. Então, eu queria poder aqui aproveitar esse momento para agradecer a Salvo, mas, sobretudo, parabenizar o trabalho em nome dele, parabenizar a comissão inteira. E queria, deputado Júlio, poder aqui endossar a proposta do deputado Rodrigo Lago, porque, de fato, a gente tem um problema aqui, porque, eu acredito que essa casa deveria assumir o projeto inteiro, né, para depois a gente poder ter audiência pública, chamar outros atores, poder debater o projeto da forma mais ampla possível. Mas a gente não pode incorrer, eventualmente, num vício de inconstitucionalidade formal, porque a gente está mexendo em estrutura de conselho, em estrutura de secretaria de meio ambiente. Então, qual é a minha proposta nesse momento? Que a gente possa tomar o projeto como nosso, convidar o secretário Pedro Chagas, né, e fazer uma reunião em outro espaço, para ver o que a gente consegue, ou dividir o projeto, ou, eventualmente, até o próprio Poder Executivo encaminhá-lo por inteiro para cá, né, para que, então, a gente possa fazer o debate e encaminhar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que é um projeto que traz o que tem de melhor, de mais moderno, que vai permitir o caminho do desenvolvimento de fato sustentável, que não é algo oco, vai permitir a gente fazer a defesa do meio ambiente, fazer a defesa da sociedade, e, ao mesmo tempo, querer trazer o desenvolvimento econômico do Estado. A gente quer pujança econômica, a gente quer trabalho, a gente quer renda para a sociedade do Maranhão, ao mesmo tempo, a gente quer, fazendo isso, mantendo o que a gente tem de mais precioso, que é exatamente nossos recursos naturais. Fazer isso não é simples, mas as soluções me parecem muito corretas. Só um exemplo do que foi trazido, que exatamente o problema da borrifação, a gente sabe do que aconteceu no município de Buriti e o que aconteceu com aquela comunidade lá, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não dá para simplesmente dizer que está proibido e a gente fechar o olho e fazer de conta, não, agora está tudo bem. Então, são soluções inteligentes, criativas, como a proposta, que eu acho que fazem que a gente tenha condição de caminhar até servir de modelo para o país. Então, de fato, eu vou aqui aderir à proposta do deputado Rodrigo Lago, mas fazendo um pequeno adendo, que é que a comissão possa receber a proposta como um todo, mas antes da gente botar para tramitar na casa, a gente se reúna com o Poder Executivo para que a gente possa estabelecer aí, eventualmente, até o próprio Poder Executivo mandar o projeto para a gente, e aí a gente ter tempo para fazer o debate em audiência pública, ouvindo, novamente, os fóruns ambientais, ouvindo a sociedade, ouvindo a comunidade tradicional, ouvindo a classe produtiva do Estado. Eu tenho certeza que aí o resultado vai ser o melhor possível. E parabéns, deputado Júlio, por ter conduzido esse trabalho. Muito obrigado, deputado Rodrigo. Deputado Carlos Lula, desculpe, que eu estava lembrando aqui do Rodrigo, né, e ele, para te provocar, né, falou, não vou te falar o que ele falou, né, mas você estava realmente merecida a homenagem que você fez para o doutor Salve. Só eu achava que o Salve era mais novo que tu, Lula, mas não, né? Estou brincando. Antes de passar a palavra para o presidente, para fazer o encerramento, eu quero colocar a seguinte questão. Às vezes, eu sinto um pouco de ciúme por não ser da área jurídica. Eu sou das ciências agrárias. Eu sou médico veterinário, né, que fiz algumas pós-graduações em gestão pública, mas eu sou das ciências agrárias. E lhe confesso que faço um esforço considerável, né, para dar nossa contribuição, né, e poder fazer valer o nosso mandato de forma que a nossa determinação que, na minha vida, que a gente possa, de fato, pela nossa passagem aqui nesses 4 anos, dar nossa contribuição de uma forma honesta, clara, e nós estamos, dentro da Comissão do Meio Ambiente, levando isso muito a sério. E eu não quero falar só de mim. Na verdade, é um trabalho coletivo da Comissão do Meio Ambiente. Né? E aqui eu quero estender a todos os membros da Comissão do Meio Ambiente, agradecer muito pelo apoio. Aqui, poderia, aqui em nome da deputada Solange, o deputado Ricardo não está aqui, o deputado Fernando, os outros deputados também que não estão aqui porque estão também nas suas áreas, nos seus municípios.
quero agradecer muito a todos e a todas, deputada Janaína, né, e também agradecer a nossa presidente, que tem nos dado o apoio necessário para a gente conduzir o trabalho na Comissão do Meio Ambiente. Então, esse nosso esforço, eu tenho certeza que vai valer a pena. É justamente criar essa ambiência de diálogo, fazer com que as coisas aconteçam. Aqui a gente não tem, até talvez pela minha própria timidez, eu tenho dificuldade até de falar na primeira pessoa, porque eu acho que é um trabalho coletivo, que é um colegiado, ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Então, inclusive, isso a Iracema coloca sempre, né, Iracema? Né? Então, apesar da diversidade, das dificuldades, às vezes, até de conciliar ideias, mas é muito respeitoso hoje, né, esse ambiente que está na Assembleia. E, por isso, eu quero agradecer a todos os deputados que são membros efetivos da Comissão do Meio Ambiente, que são suplentes, e aquelas pessoas que não são. Que eu acho que a Comissão do Meio Ambiente é uma comissão que ela precisa, o tema, a pauta meio ambiente, é uma pauta transversal e fundamental, como o próprio doutor Rodrigo Maia coloca, sobre quase a impossibilidade de nós conseguirmos ter um projeto de mundo a longo prazo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, muito obrigado à presença de todos e todas. E quero dizer que, tanto a proposição do deputado Rodrigo Lago, que, na verdade, ela só acrescenta um pouco no que tu colocas, deputado Carlos Lula, o que eu tenho, a gente está justamente levando para a comissão agora do Meio Ambiente. Nós vamos sentar com os consultores legislativos para que a gente possa criar uma ambiência onde nós possamos buscar uns encaminhamentos que sejam objetivos. Eu tenho muito medo que a gente se perca nas discussões eternas. Eu estava conversando com a deputada Iracema. Nós temos que fazer com que as etapas elas sejam dialogadas, participativas, mas que não vire assembleísmo. Senão a gente não vai conseguir, termina o nosso mandato e a gente não vai conseguir avançar. Eu sou conhecido um pouco como agoniado, mas não é isso, não. Mas eu penso que nós temos que ser objetivos, práticos, né, sem queimar etapas, sem tolher a participação dos segmentos que precisam ser escutados, mas nós vamos buscar, sim, estamos apresentando logo a Comissão do Meio Ambiente, vamos puxar uma conversa, uma reunião com os consultores legislativos, para a gente ver a forma de operar isso, e eu gostaria muito, os deputados, aqui o deputado Rodrigo, Carlos Lula, o pessoal da área jurídica, que pudesse nos ajudar, a deputada Iracema, pudesse disponibilizar os consultores para a gente ver de que forma, a melhor forma, a gente caminha, e a gente faz isso, nós queremos fazer isso logo antes da Semana Santa, para a gente traçar, dentro da comissão, com o apoio de vocês, os caminhos para a gente seguir com nossas ações. Tá certo? Então, aqui tem a Comissão do Meio Ambiente, não está toda a comissão, mas a gente quer aqui colocar isso e, com certeza, né, tem o apoio de todos e todas. Quero também dizer que a proposição do deputado Cláudio Cunha é importante, eu acho que nós precisaríamos, talvez, fazer uma reunião com o pessoal que fez esse estudo, para a gente pudesse também entender e acionar também os órgãos, ver o que é possível dentro do governo do Estado, também, e as instâncias de poder, que a gente possa ajudar nessa questão do avanço do mar na ilha de Guajariti e outras ilhas. Por fim, eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida presidenta, para fazer o encerramento, né, e dizer que nós temos a Semana Santa, eu não sei como é que está o funcionamento da casa na Semana Santa, eu acho que a senhora, eu não sei... O deputado Roberto Costa dizendo que quer entregar logo peixe na Semana Santa, né? Então, eu vou passar aqui para a deputada Iracema e quero, mais uma vez, agradecer a participação da imprensa, dos internautas, a participação de todos os convidados. Doutor Josemar, muito obrigado. Nós vamos lhe convidar para o senhor participar com a gente nesse debate, os outros estudiosos, vamos chamar a universidade, a UEMA, a UFAS, as instituições que possam contribuir com o nosso trabalho, e, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande regramento para que a gente possa, de fato, fazer com que esse Estado tenha condições, né, e segurança jurídica para caminhar no rumo da sustentabilidade. Tá certo? Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Júlio Mendonça,
que, na primeira conversa que nós tivemos ainda, quando eu ia pedir o voto dele para presidir a casa, a primeira coisa que ele me pediu foi para presidir a Comissão de Meio Ambiente, dado a importância que ele dá, né, a esse tema. Então, eu acho que não tinha uma pessoa mais indicada para estar hoje na presidência da Comissão de Meio Ambiente do que uma pessoa que desejou muito estar, né? Então, eu estou feliz que você tenha conseguido, com o convencimento dos companheiros, dos amigos, com o nosso apoio, estar presidente dessa comissão, porque você faz um trabalho pelo qual você gosta de fazer, né? Isso é um grande diferencial. Então, na sua pessoa, quero que os demais membros da mesa, aqui, autoridades, secretários, deputados, nosso vice-presidente, promotores que estão aqui conosco, sintam-se todos cumprimentados. O nosso público aqui, que eu já vi que a maioria de ambientalistas e até mesmo os deputados da nossa casa que estão na comissão, quero que sintam-se cumprimentados, inclusive meu esposo, que está ali, que é prefeito, está quietinho. Quero que todos sintam-se cumprimentados na pessoa do nosso querido Sálvio Dino, que também aprendi a respeitar o trabalho dele, a pessoa que ele é, o homem ético que é, através do meu irmão Márcio, que ele muito ensinou também, que compartilhou no escritório, teve muita paciência com ele, né? Junto com Carlos Lula, que eram contemporâneos. Então, o doutor Sálvio Dino, a minha família, inclusive a minha mãe, que o senhor sabe que é sindicalista, eles têm uma grande consideração com o senhor. Muito obrigada. E, na sua pessoa, quero saudar a todos. O momento agora é de agradecer, né, a contribuição, a grande contribuição desse documento, a todas as mãos que ajudaram a construir esse estudo, e também parabenizar, né, parabenizar, porque é um estudo de muito tempo, muita dedicação, muita escuta, mesmo em época de pandemia, vocês se dedicaram muito para trazer esse resultado aqui para nós. Então, obrigada e parabéns a todos pelo trabalho. Eu ainda não li tudo, mas comecei a leitura porque ele é bem grande, né? E aí eu gosto de ler, e eu tenho lido muito. Eu não sei se vocês sabem, eu não sou advogada, né? Eu sou enfermeira. Mas eu tenho feito outras faculdades nessa minha vida política, faculdades práticas. Eu fui vereadora, eu fui prefeita. Nos meus 8 anos de prefeitura, o que eu aprendi de advogado, eu acho que não é qualquer advogado que me bota no bolso, não. Aprendi de contabilidade, aprendi de advocacia, aprendi de engenharia, mestre de obra, tudo um pouco. O prefeito tem que saber, né? Porque eu aprendi que a responsabilidade objetiva é sempre do gestor, né? Ele, às vezes, nem tem culpa, mas a responsabilidade é dele, né? Então, a gente tem que aprender. E hoje aqui a gente também está nessa condição. Como eu levo uma vantagem na frente das demais profissões, porque a minha profissão tem a vantagem, e foi por isso que eu fui para ela, que é cuidar das pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Então, todas as áreas que vai para este lado, com este objetivo, lá eu estou, né? E me encontro e gosto de aprender muito. E aqui a gente está com um desafio, né? Nós temos uma insegurança jurídica muito grande no que fala sobre dirimir os problemas ambientais. E nosso Estado tem esse problema e que nós precisamos enfrentar. Nós nos propomos a isso enquanto deputados, a ajudar o Estado do Maranhão, né, ajudar o povo do Maranhão, e uma forma de ajudar é cuidar do nosso patrimônio maior, que é o nosso meio ambiente, o nosso povo, né? Então, é difícil de conciliar? Sim, tem muitos interesses, mas o interesse maior é preservar e cuidar da população, cuidar da maior riqueza do Maranhão. Então, a gente está aqui com esse propósito, tá? Então, já que a nossa missão é esse, nós vamos enfrentar o problema enquanto poder legislativo, trabalhar na solução,
A gente precisa nortear essas questões, a gente precisa banir a insegurança jurídica que nós temos. E, assim, nós temos uma casa plural, é fato. Mas aqui, até hoje, se converge para o interesse maior, que é o interesse coletivo. Na hora de convergir para um interesse que é de todos, embora tenha divergência de opiniões, mas a convergência sempre foi, até hoje, se Deus quiser, continuará sendo a convergência para o bem do povo do Maranhão. A gente tem conhecido de perto, eu não conhecia todos os deputados, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu os conheço bem e, com a nossa convivência, sei como é o perfil de cada um e garanto a vocês que nenhum dos deputados da Casa, dos 42, que, nesse caso, eu me incluo, tem interesse de barrar, de atrapalhar ou de não resolver este problema que nós vamos enfrentar com relação a esse código. Nosso interesse é contribuir, construir. Tenho conversado com todos. Vocês estão vendo aqui um grande número de deputados. É porque realmente é interesse de todos. Os que não estão aqui estão no grupo de deputados, estão me perguntando. Então, assim, a gente vai partir para um trabalho sério. Eu concordo com o deputado Lula quando disse que o Maranhão precisa desenvolver, precisa crescer, precisa gerar emprego, renda, produção, mas também precisa cuidar do meio ambiente, da população. Isso precisa ser feito com responsabilidade. E é isso que o nosso governador Carlos Brandão também tem falado. Eu tenho certeza que o nosso governador Carlos Brandão não vai criar nenhuma dificuldade para que a gente avance nessas questões. Tanto é que o nosso secretário, eu quero parabenizar nosso secretário por estar aqui conosco, né? É uma pessoa super presente, principalmente quando está se debatendo esses temas, e ele trouxe para nós aqui a mensagem do nosso governador Carlos Brandão, né? Que se reflete no seu secretariado. O senhor foi escolhido porque ele confia no senhor para resolver esses problemas junto conosco, né? Então, assim, resumindo a minha fala, eu sou uma pessoa extremamente prática, eu não sou advogada, mas, na minha praticidade, na minha forma de trabalhar, eu gosto de escutar muito e de agir. Então, se depender de nós, da presidência da Casa, nós vamos dar todas as condições para que essa comissão caminhe de forma segura, ouvindo as pessoas, ouvindo os segmentos que se interessam e que isso aqui vai afetar diretamente, para ouvir os produtores do Maranhão, ouvir o agronegócio, mas também ouvir os trabalhadores rurais, as comunidades tradicionais, as representações de entidades como a FETAEMA. A gente tem que ouvir e regular, né? Ver o que o estudo diz, que eles já estudaram mais do que nós, né? Que eu ainda estou dizendo que eu ainda estou nas primeiras páginas. Mas a gente está colhendo esse fruto que foi plantado na época da pandemia, nós estamos colhendo esse fruto, que é esse estudo, e nós vamos saber aproveitar muito bem, se depender de mim, dos deputados da Casa, eu tenho certeza. Então, nossa missão é essa, fazer o enfrentamento e resolver essas questões. Meu muito obrigado. Eu acho que eu vou passar a fala para o nosso presidente, para ele dizer assim, está encerrada a sessão. Muito obrigada, gente. Obedecendo a ordem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Declaramos encerrada a sessão. Eu queria, doutor Fernando Barreto, em seu nome, agradecer mais uma vez a comissão, o fato de vocês terem vindo aqui, ter se colocado ao doutor Sálvio, todos vocês. Só que eu queria pedir uma coisa, não nos abandone ainda, viu? Só estamos conversando, tá certo?